Olá, família CCA. Estamos aqui hoje inaugurando aí o nosso primeiro podcast. Primeiro de muitos, um projeto saindo do forno, né, com a iniciativa aí de muitos alunos, professores e colaboradores. Nessa tarde, hoje estamos aqui com uma visita ilustre, uma personalidade já bastante conhecida do nosso colégio, dos nossos colaboradores, a Valéria Valente, psicanalista, fundadora do Instituto Valéria Valente, estará comigo aqui hoje nesse podcast para tratar de um assunto bastante relevante hoje, né, não só dentro das escolas, mas em toda a sociedade, que é a inclusão e a diversidade. Né? Então é um tema bastante polêmico, de muito engajamento aqui no colégio, e a gente vai poder discutir bastante sobre isso no primeiro podcast do CCA. Boa tarde, Valéria. Boa tarde, Juliana. Boa tarde para vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse primeiro podcast, né? Primeiro agradecer, obrigada pelo convite de estar aqui com vocês, né? No primeiro podcast de vocês, eu ser convidada, fiquei muito feliz. E com um tema, né, de extrema importância, um tema delicado, importante. Sim. Então, quero agradecer muito. Para quem não me conhece, então, né, eu, como a Juliana já disse, sou presidente do Instituto Valéria Valente, é uma escola de psicanálise. A psicanálise é um curso livre de formação, ou para as pessoas que querem estudar e têm interesse pelo tema. Nós temos a psicanálise, psicologia analítica. A minha formação é ciências da religião, né? E principalmente a psicologia analítica, que é a minha especialização, que é a teoria de Carl Gustav Jung. Mas estou muito feliz de estar aqui e falar sobre esse tema, que a psicanálise se envolve tanto com os estudos da sociedade. Ai, que bom. A Valéria vai poder contribuir muito com a gente, né? Então, Valéria, eu começo trazendo, né, algumas informações aí a nível Brasil, né? Hoje a gente tem, sim, uma legislação vigente que assegura os direitos e deveres da criança e do adolescente, de qualquer indivíduo de inclusão, e também hoje da questão da mudança de gênero, né, de toda essa diversidade que a gente lida atualmente. Então a gente tem não só o Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu acho que é o mais conhecido, mas desde a Constituição Federal do nosso país, nós temos lá alguns capítulos, artigos e incisos que garantem aí, né, a acessibilidade, o respeito, a igualdade de oportunidade, que eu acho que a gente vai falar bastante sobre isso hoje, né, o quanto cada vez mais todos esses indivíduos têm que estar inseridos e convivendo aí com os demais, tendo as mesmas oportunidades, os mesmos direitos, mas também os mesmos deveres, né? Então são dados aí que a gente tem. Aqui no CCA, a gente dedica grande tempo aí, desde o início do ano, no nosso planejamento, a estudar todas essas atualizações, a engajar os profissionais, e não só aqueles que estão na sala de aula, né? Eu acho que a inclusão da pessoa com deficiência, da diversidade hoje, não é só dentro da sala de aula. Acho que é desde o tio da portaria, a tia do apoio, como eu vou tratar esse aluno, como eu vou me referir a ele, né? Aqui o colégio, a gente fala que nós não temos muros aqui, então nosso contato é muito próximo dos pais, né? Então todo e qualquer colaborador e profissional aqui do colégio tem que estar preparado, tem que se atualizar, né? Então nosso bate-papo hoje é para falar bastante sobre isso, trazer dados, uma discussão, né? Eu acho que mais uma reflexão, né, do quanto a sociedade ainda precisa estar com a mente mais aberta, né, Valéria? Sim. Né? Talvez nós temos o privilégio de lidar com a área da educação, que eu acho que caminha um pouquinho à frente, né, na sociedade em relação a isso, mas a gente precisa, acho que, refletir mais ainda sobre esse assunto, né? Bastante, né, Juliana? Eu acho que é um assunto também que tem que ser muito estudado. Porque nós falamos muito e às vezes falamos com muito pouco conhecimento até. Por isso que esse tipo de podcast, de live, se torna tão importante, informativo. Sim. Até para as pessoas. E a inclusão, por exemplo, se nós formos falar sobre essa inclusão, a inclusão ela é feita, existe a inclusão social, a inclusão escolar, né, e a inclusão digital. Cada um no seu campo vai desenvolvendo. A psicanálise até, ela faz esse papel de conversar com todos, né? Nós, dentro da psicanálise, nós estudamos principalmente a sociedade, a educação, a parte digital não, mas a parte psicológica que afeta quem está do lado digital. E isso é importante, precisamos falar como funciona isso.
qual é o papel então da escola, né, na educação, qual é o papel na sociedade de cada um. Porque eu vejo às vezes a discussão, Juliana, não sei se você sente dessa mesma maneira, se você percebe. Às vezes eu falo que nós como psicanalista, que nós estudamos muito o comportamento, a mente, a estrutura psíquica, então às vezes a gente também observa, né, tem um olhar às vezes um pouco diferenciado. E quantas pessoas acham que é tudo a mesma coisa e que a obrigação é de uma única pessoa. A gente não se olha no todo, não nos olhamos na sociedade como um todo. A questão coletiva, né? O coletivo e a escola, isso a psicanálise, quem estuda a psicanálise sabe quanto, principalmente lá no nosso instituto, o quanto a escola é importante para a vida social. A escola é o meio que vai levar. E a inclusão começa aqui, né? São os primeiros contatos. É a porta sociais, de entrada, né? O primeiro contato social. E se não tivermos essa visão de todos, então não é um papel só da escola. A escola é fundamental. Ela é principal, tem que estar preparada, né? Ela, principalmente a parte psicológica também, como você falou, essa união desde quem está lá na porta te recebendo até o seu último dia de formação. Exatamente. Né? A escola vai ter esse papel. Mas assim, e os outros? Onde eles ficam? Eu vejo as pessoas parecem que perdidas, como se elas não fizessem parte dessa responsabilidade. Né? As pessoas se eximem da sua responsabilidade. E eu acho que, Valéria, hoje, eu acho que talvez a maior dificuldade seja essa. Sim. Né? Porque, como eu falei, a gente tem uma legislação que garante e protege o indivíduo de inclusão, o aluno, né, o indivíduo dentro da diversidade, mas hoje o que eu vejo é que nós temos carência de conhecimento e de abertura mesmo de trabalho, de consciência, são os demais. Não aquele indivíduo acometido por alguma deficiência ou que tem alguma questão psicológica e social, mas os demais, o entorno deles. E nós aqui na escola lidamos bastante com a questão das famílias, né? Hoje nós temos famílias com culturas diversas, com princípios diversos. Então, o nosso bate-papo hoje também é para ajudar essas famílias, né? A gente aí compartilhar informações, trocar ideias, para que todos possam estar, eu digo, na mesma sintonia, na mesma atmosfera, entendendo o propósito, né? E tirando proveito, né? Que é o que a gente fala. Tirar o melhor. O melhor dessa convivência, dessa diversidade. Não só a questão do respeito, né? O respeitar é o mínimo, né? O acolher é o básico, mas sim entender, conviver, compartilhar, né? Então, os ganhos também que isso pode trazer para todos os alunos envolvidos, né, Valéria? Sim, eu percebo assim, né, Juliana? Nós temos um inconsciente que nos movimenta. E às vezes a gente não percebe, eu vejo, nós lutamos tanto, a sociedade lutou tanto para chegar a viver hoje que nós estamos tendo a possibilidade de viver, que é com as diferenças, com as diversidades e todo mundo junto. Né? Como eu falei no começo, a minha especialização é em Jung, Carl Gustav Jung, na psicologia analítica. E o Jung é um teórico da psicanálise, porque ele foi um psicanalista também, que ele falou muito sobre isso. Uma das lutas dele nos hospitais psiquiátricos era que as pessoas pudessem ir para a sociedade e viver. E ele fez de tudo dentro dos seus estudos para provar que isso era possível. A sociedade vem lutando há tantos anos para isso. Só que eu percebo que hoje que estamos conquistando isso, não estamos sabendo lidar. Né? Conseguimos, é uma conquista da sociedade, né? É uma conquista da sociedade, mas estamos com essa dificuldade. E agora que conquistamos, né? O que fazer? Qual o caminho? Qual o caminho? E acho que hoje vai ajudar muito para isso, né? Essa nossa conversa, nós falamos muito sobre isso. Falta falar, e agora? Qual é o papel de cada um? Principalmente, Juliana, eu já comentei com você sobre isso, e como eu atendo muito, né, eu tenho a clínica, eu faço supervisão também de atendimentos, então eu ouço muitas pessoas falarem, questões escolares também, quem não tem o seu filho na inclusão, quem não tem um parente, alguém que está na inclusão próximo, mas aquele que ele vai ter que participar disso agora.
ele não sabe, porque ele não tem na casa dele, talvez ele não tenha ninguém na família, e aí de repente ele chega na escola e encontra. Vai lidar. Então ele tem o discurso, mas na prática é a escola que vai trazer essa prática. Essa vivência, né? Essa vivência, por isso que a escola é importante. Mas precisa que essa família entenda que é uma conquista da sociedade, para que possamos conviver juntos, nos desenvolver cada um no seu tempo, cada um. Eu vejo que hoje a diferença é esse tempo de cada um. Sim. E essa do Bauman, né, que nós vivemos nessa liquidez, no imediatismo, líquidos, né? O imediatismo, tudo muito rápido. E eu acho que aí teve um desencontro quando cruzamos com a inclusão. Sim. Buscamos tanto tudo isso com rapidez, só que a inclusão ela leva um pouquinho mais de tempo para essas pessoas. Então esse é um papel da escola, mas se essa família que não tem alguém que faz parte dessa inclusão, ele precisa se conscientizar que ele faz parte dessa inclusão. Aliás, ele é o papel principal. Sim, sim, para que ele mudança no desenvolvimento. É ele que vai ser um espelho. Sim. Para aquela criança, para aquele aluno que tem uma dificuldade maior no seu. Quando eu não conto, ainda não conciliei esse modelo na minha infância, na escola ele vai encontrar. fazer essa transferência. Pode ser no professor, né? Pode ser no professor, pode ser num amigo, pode ser no pai de um amigo. Então, às vezes você leva um aluno. Se nós pararmos para pensar, essa família que não tem alguém de inclusão, quantas vezes você levou um aluno de inclusão para sua casa para brincar com seu filho? Você pensa que você pode fazer uma grande transformação na vida e você não sabe, porque a gente vive muito fechado. E para isso o conhecimento, né, Valéria? Quando você diz de um coleguinha levar alguém, aquela mãe pode se sentir insegura, pode não ter, eu posso, como eu devo lidar. Então acho que cada vez mais essas conversas são necessárias. Você conversa com a mãe, sim, conversa com o educador, né? Aqui vocês do CCA, eu acompanho vocês sempre com o maior prazer. Sempre eu falo, quantas vezes vocês me chamarem, estarei aqui, porque eu vejo a dedicação de vocês. Assim como lá no meu instituto, nós temos a preocupação com cada pessoa que estuda na sua formação, quando você tem, porque a gente lida com a mente do outro, com as emoções, com a dor do próximo, vocês lidam com essas crianças que também têm as suas dores, porque cada um tem a sua dor. E como seres únicos, né? Num coletivo, mas únicos. Isso. E acho que é importante falar que independente de ter um laudo, de ter um CID, de ter um diagnóstico, cada indivíduo, ainda mais dentro da escola, tem que ter esse olhar único, né, Valéria? Né? Antigamente nós tínhamos aí, há décadas atrás, as turmas, né, nas escolas eram turmas homogêneas, né? Então a gente tinha uma turma A com os melhores boletins, uma turma B, aquele aluno mais mediano, né? Então a gente, dentro do ambiente escolar, a gente acabava segregando os alunos. Sim. E hoje não, eu acho que não só a inclusão, né, mas toda essa visão mais moderna trouxe isso. As turmas hoje são e cada vez mais têm que ser heterogêneas. Que é isso, os modelos, as trocas, né, aquele aluno que muitas vezes é melhor em matemática, ele vai apoiar o que é melhor em língua portuguesa e essas trocas. E esse aluno de inclusão, esse aluno com alguma questão mais específica, vai se beneficiar desse ambiente também, né? Com certeza. E não pense que ele também não vai beneficiar. Sim. Né? Aquele que não faz parte. Aquela área que ele tem mais habilidade, né? Que ele tem mais potencial. Vai ter uma habilidade. E ele também vai se descobrindo. Isso, eu vejo isso no ser humano uma coisa muito fantástica. Muito positiva. Quando você pode participar disso, muito mais importante ainda. Né? E vocês aqui do CCA fazem isso. Agora sim, se não houver, né, essa união dos pais, e não só os pais de alunos de inclusão, todos os pais. Sim. Eu acho assim, o tema inclusão, ao meu ver como psicanalista, é um chamado para a vida de todas as pessoas, né, da sociedade. Então a psicanálise ela fala muito sobre a sociedade, a importância da psicologia das massas. Hoje ela vem cada vez mais sendo estudada,
né? Que são os grupos, as massas que se reúnem e pensam todos iguais, aí vamos mesmo fazer ideal. um bullying, vai todo mundo fazer o bullying. Ah, vamos isolar aquele aluno de inclusão. Ah, então Todos. vai todo mundo junto. Por quê? Por que o seu filho está indo? O que falta na sua casa que faz o seu filho se unir? Seguir, né? Outras pessoas que não tem a ver com o aprendizado da casa dele. Está faltando alguma coisa. E falta mesmo. É natural esse faltante, porém, nós temos que estar atentos. Sim, né? Sim. E onde a gente perceber, né, que necessita ter esses espaços de abertura e de conversa, né, Valéria? Exato. Acho que é um tema, né, que talvez a gente não termine por aqui, não termine hoje, né, que tenham muitos aí discussões, né, que a gente busque aí novos assuntos na mesma linha. Sim. Né, e é o que a gente aqui discute muito. A inclusão não é só do aluno com uma deficiência. Hoje a gente tem muitas questões que envolvem a inclusão. Né? A questão de uma mudança de gênero, aquele aluno que tem alguma questão psicológica, pós-pandemia, as questões emocionais, a gente tem uma grande, né, quantidade de alunos que necessitam dessa inclusão. Muitas né? pessoas ainda estão com sequelas Sim, social e emocional. Então aqui no colégio a gente tem sim a parceria do setor de psicologia escolar, a Valéria que sempre apoia e a gente discute, né? E a reciclagem profissional, eu acredito muito nisso, né? A reciclagem dos nossos colaboradores, a parceria com as famílias, os terapeutas que atendem porventura esses alunos também, né, Valéria? Porque eu acho que eles trazem, né? Vocês que atendem esses alunos em clínicas, em consultórios, trazem para a escola uma visão e diretrizes muito importantes. Sim. Né? Porque a gente lida aqui com profissionais da área da educação, com especialistas, principalmente fundamental anos finais e médio, aquele professor que se especializou naquela disciplina, né? E que muitas vezes tem também uma dificuldade de lidar com essas questões, ele tem a abertura, então cabe a nós, enquanto escola, enquanto gestão, ter parceria com vocês para instrumentalizar esse professor também em sala de aula, né? Com certeza, esse é o papel da escola. Então, às vezes, quando as pessoas me perguntam o que eu acho na minha visão psicanalítica, como até observar uma escola, saber se o filho está numa escola que colabora com o seu desenvolvimento. Então, é o que você falou, a escola, quando você vai, ela tem o seu papel, então ela vai mostrar assim como vocês vão mostrar. Toda a parte que é obrigação da escola. É obrigação da escola. Ela tem as suas obrigações. Que é que nós falamos sobre direitos e deveres. As pessoas lutam muito pelo seu direito, é meu direito, tá? E qual é o seu dever? Eu falo que dever parece que virou uma palavra esquecida no inconsciente. Né? As pessoas esqueceram que para ter direitos, você precisa ter os deveres. Tem deveres. E bem cumpridos, né? Muito bem cumpridos. Não existe direito sem deveres, gente. Né? Eles são unidos, é um com o outro, né? Sim. Então, assim, a escola tem o papel dela e aí entra nesse dever que é o papel da sociedade. O papel da sociedade não cabe à escola resolver, cabe às famílias resolverem, né? São essas famílias que são a sociedade, que estruturam a nossa sociedade. Então, qual é o papel dessa família? Se você não tem estrutura para deixar o seu filho numa escola e conviver com alguém de inclusão, ou se você não está sabendo lidar com seja qual for a inclusão ou a diversidade que o seu filho se encaixe, qual é o direito da parte social? Você procurar uma ajuda, você procurar se conhecer, procurar não cobrar somente da escola. O papel da escola é um, o da sociedade é outro. Sim. E quando você não sabe lidar com isso, o seu papel é ir buscar uma ajuda, seja fazer uma terapia, seja fazer um curso, seja sei lá, hoje em dia nós buscar temos conhecimento, tantos lugares que você pode buscar conhecimento, saber de cursos, palestras, esse podcast já é uma informação. Então, assim, vai lá, clica, assiste. Às vezes as pessoas não têm paciência nem de ouvir, porque você não está ouvindo o que você quer. Sim. A gente quer ouvir aquilo que a gente quer. Então, existe o papel da escola, que vocês aqui fazem, que a escola faz. A gente sabe, eu ouço muito falar que tem algumas escolas que não fazem, talvez, da melhor maneira, como deveria. É delicado nós falarmos que a gente está ouvindo um pai, uma mãe dentro da sua dor. Sim, Mas sim. eu falo, se você não sentiu o seu coração lá, então não coloque seu filho lá. Mas busque escolas
como você falou, que desde a porta de entrada já sabe. Já tem essa abertura, né? Agora, você não pode cobrar da escola que todos os alunos te recebam da mesma maneira. Eu vejo que tem pais que cobram a escola não tem domínio sobre isso. Sim, não temos como. Aí é uma questão social, você entendeu? Então eu falo, as pessoas misturam o social com a escola. Dentro da escola a gente consegue. Isso. Né, garantir que eles sejam inseridos, que eles participem. Mas assim, vamos, um exemplo que eu acho que é muito comum hoje, os grupos de WhatsApp da sala. A gente não tem controle, a gente não vai conseguir garantir que esse aluno esteja lá, que esse indivíduo esteja lá. Sim. Né? Então, por isso que cada vez mais a gente quer compartilhar esses conhecimentos com as famílias, com os nossos colaboradores, para cada vez mais proporcionar um ambiente bastante acolhedor, inclusivo, né, aberto e cuidando do bem-estar, acho que de qualquer indivíduo. Né? A gente tem a questão do professor, que também dentro das suas limitações busca conhecimento, né? Então acho que, e uma coisa que você falou, eu acho que vale a gente falar um pouquinho mais dos deveres. Né? Nós, enquanto escola, e eu tenho aí mais de 20 anos na área da educação, acho que levou um tempo para nós, educadores, entendermos que esses indivíduos têm sim, e a gente tem que fazer valer os deveres deles. Né? Principalmente dentro da escola, onde ele está incluído, onde ele tem assegurado as mesmas oportunidades, né? Ele está inserido numa sala de aula com todo e qualquer aluno, então por que os deveres não? Né? Então, toda escola tem um regimento escolar. Sim. Né, onde lá constam todas as normas e regras dela, e esse aluno, seja ele de inclusão, seja ele que tenha uma questão psicossocial, alguma questão, ele tem que seguir as mesmas regras que os demais. Sim. A partir do momento que ele infringe alguma regra dentro do nosso regimento escolar, ele vai receber uma sanção como qualquer outro aluno. Sim. Né? E eu mesma, como profissional da educação, afirmo que levou tempo para eu entender o porquê. Né? Ele tem uma condição diferenciada, por que eu vou dar uma sanção? Né? E aí a gente aqui, até conversando um pouquinho antes de iniciar, tem até a questão psicológica disso. O efeito positivo que essa sanção, naquele momento, de um aluno de inclusão ou com qualquer outra questão que infrinja uma regra, muitas vezes, né, as pessoas podem pensar, não, é mais para os demais verem que aquele aluno está sendo corrigido, mas não, tem um efeito aí diretamente nesse indivíduo, né, Valéria? Diretamente. Isso se os pais entendessem a importância, por que a inclusão foi colocada? Como eu falei até do Jung, que ele falava, do modelo. Então, quando eu pego uma criança que tem uma dificuldade, ela é colocada dentro de uma escola, junto com as outras crianças que entendem, talvez com uma agilidade maior, uma facilidade maior. Por que isso? A inclusão justamente é feita para que ele possa se desenvolver e acompanhar isso. Ou seja, se ele não for punido como aquele, então ele não está incluso. Isso não é inclusão quando ele não é punido, porque ele está sendo tratado como um doente, como uma criança, um aluno que não tem a capacidade de se desenvolver psicologicamente. E para que ele se desenvolva psicologicamente, ele precisa justamente acompanhar. Né? Então, se os pais entendessem, se as pessoas entendessem o quanto isso é importante, que ele passe pelo processo, a gente, até quando eu estava conversando, eu falei, lógico, às vezes as pessoas vão para o tal do direito, né? Eu falei até, eu fui fazer uma pós para eu entender melhor sobre as estruturas psíquicas. A diferença do direito é uma punição se você for para uma punição judicial. Sim, sim. É diferente. Né? Então a sua punição será diferente de acordo com o transtorno que você tenha, com uma dificuldade. Dentro de um comportamento social, nós estamos falando agora de uma punição para um comportamento social. Isso faz uma diferença muito grande, porque é a maneira que ele vai conseguir ir para o mundo, para a vida, conseguir talvez até onde ele puder estudar mais, conviver mais em sociedade, poder desenvolver uma profissão, trabalhar. Sim, sim. Porque a gente fala que a escola é o primeiro ambiente que ele experimenta tudo isso. Isso. Né? As frustrações, as regras. Então, se a gente não seguir como para os demais, a gente também não vai estar auxiliando no processo do desenvolvimento global dele, não, né, Valéria? Então, assim, uma coisa é a inclusão e você fazer com que essa criança, esse aluno se desenvolva e acompanhar.
tudo igual, por isso que a inclusão, ele vai passar pelo mesmo processo. E outra parte é a atenção que é dada para a dificuldade que ele tem, do tempo que ele tem. Então, tanto o lado da escola, quanto o lado dos pais e dos alunos da sala de aula que estão acompanhando ele, o que eles têm que entender é o tempo de cada um. Então, talvez esse daqui... Isso tem que ser respeitado, isso né? tem que ser respeitado, isso não pode ser cobrado igual. Então, se ele precisar ser separado para alguma coisa, para uma prova, porque ele tem uma angústia, porque ele passa mal, e de repente tentar fazer com que ele faça isso na sala de aula, para ver se um dia ele consegue, é uma experiência muito bacana para o desenvolvimento dele. Então, respeitar o que nós chamamos de ambiente é uma coisa, do tempo dele, e outra coisa é ele não ter as punições. Aí ele não se desenvolve. Então, para que existiria a inclusão? Não tem inclusão. Não concluiríamos nada, não chegaríamos a lugar nenhum. Sim, porque a inclusão efetiva ele está em todo e qualquer espaço, né? Os mesmos direitos, os mesmos deveres, né? Então, ainda mais dentro especial. Da escola. Exatamente. Se é inclusão é para que ele se desenvolva junto, senão ele vai para uma escola especial. É verdade. Então isso reforça aquilo que a gente falou já um pouquinho, de que a inclusão não é só a questão de adaptação física, não é só ter uma rampa, um banheiro hoje, que a gente tem a questão dos banheiros neutros, né? A questão dos gêneros, né? Uma prova adaptada, um material, isso é lei, isso a gente faz. Mas a inclusão, ela é muito além disso. Muito além. Né? Eu acho que hoje a gente tem mais que trabalhar a parte social, né? Dentro da escola e fora, do que essa parte mais burocrática mesmo, que a gente vem conseguindo desenvolver isso com mais tranquilidade, né? Eu acho que até esse podcast, esse trabalho todo que vocês estão fazendo faz parte, né? Dessa informação, de levar para a sociedade, para que eles entendam com calma, com paciência, reflitam sobre isso, sobre o desenvolvimento. Essa informação precisa ir. Né, Juliana, eu vejo que falta, às vezes, essa informação que as pessoas não têm. A gente entende que às vezes os pais querem proteger os seus filhos, mas proteger excessivamente não vai fazer com que ele se desenvolva, né? Então, se você quer que o seu filho se desenvolva, você não pode proteger tanto. Você tem que confiar na escola, você tem que confiar nesses educadores. Se você percebe que está acontecendo alguma coisa errada, ou que você está achando que está errado, procure a coordenação da escola, converse, entenda e resolvam da melhor maneira. Mas sempre, né, a parte maior e mais importante são essas crianças, esses adolescentes, que são o futuro. Né? Eles são a peça-chave para saber o que eles precisam. Às vezes a gente não ouve eles. Os pais querem proteger tanto e não deixam eles se desenvolverem. E muitas vezes para eles essas questões são muito mais tranquilas e naturais do que para os próprios pais. Exato. Né? A gente lida, né? E a gente vê que muitas vezes na escola a questão de mudança de gênero, tudo isso, onde aparece primeiro? Dentro da escola. Né? Que é onde ele tem aquele parceiro, aquele amigo, aquele professor que tem um olhar, né, que tem uma abertura maior, um conhecimento maior, né, e muitas vezes a escola acaba sendo a referência e essa ponte com as famílias. Você sabe que às vezes, Juliana, vocês aqui na escola já devem ter percebido isso. Às vezes essa criança, algumas falam primeiro com seus pais, mas às vezes primeiro eles vão falar com os amigos da escola, que eles têm confiança, ou com um professor, né, um educador, ou com uma coordenadora, ou com a própria psicóloga da escola. Às vezes a primeira pessoa que eles vão procurar não é dentro de casa. É onde a gente vê que eles relatam as questões emocionais, né, as frustrações, né, e muitas vezes eles relatam que em casa não conseguem se expressar da forma como eles conseguem dentro da escola. Né? Então, eu acho que cada vez mais a gente fala a questão do conhecimento, dos pais terem o conhecimento, terem essa abertura, né? E ter a escola de parceira em tudo isso. Isso, né? E dar abertura para essa escola, para que ela possa fazer um bom trabalho, confiar. A parceria, né? A confiança e a parceria. Isso é fundamental, a confiança, a parceria, isso tem que existir com a escola. É assim que você vai fazer que a inclusão aconteça. Eu sempre estou estudando sobre, né, a psicanálise, assim como vocês, a gente sabe, é uma área que a gente nunca para de estudar. E principalmente com tantas atualizações, né? Então, a gente tem que estar sempre se atualizando. E a inclusão é isso. Ela é um projeto, tem que ser criado, e esse projeto não pode ser sozinho.
E é um projeto que também tem que ser estudado. O que falta, né? Então, assim, e uma das coisas é comunicação, sociedade, né? Tem que chamar a sociedade. Que a gente viu, políticas públicas existem, legislação Sim. existe, né? As escolas cada vez mais buscando e se preparando. Então, acho que é mais um movimento até externo, né? Quando você fala de Externo. sociedade, Sim. do que das instituições em si, né? Com certeza. E a gente não percebe, nós não percebemos, porque essa criança, esse adolescente, ele vai sair uma hora daqui da escola e ele vai para o mundo, para o mundo. E como que ele vai para o mundo? Não vai ter a mesma proteção que ele tem na Não escola, vai o mesmo ter. acolhimento que ele tem do professor, do colega, né? Sim, Então a gente a espera. escola, né? A primeira que escola é a nossa base psicológica. A psicanálise fala que a primeira base que a gente sempre comenta é o complexo de Édipo, o famoso complexo Sim. de Édipo, né? Que é a família, pai, mãe, que vai até os 7 anos, vamos lá, se estruturar. A partir daí é onde que começa. É Que a a gente escola. chama samba, que é a primeira vida social mesmo da criança. É a É a escola. escola. Então, ela também é a base para tudo. Então, tem que ter essa parceria. E essa parceria é com a sociedade. A sociedade, acho que vem cada vez mais com essa diversidade. Mas eu vou repetir isso. Vamos tomar cuidado de cobrar tantos direitos e esquecer Sim, os nossos deveres. enquanto família, enquanto indivíduo, Enquanto né? indivíduo, Enquanto como cidadão. sociedade, como cidadão, né? Com amor ao próximo, com a família. É tudo, gente. É um tema bem amplo, Nós né? temos dever com o Todos outro, nós temos responsabilidade, né? Acho que isso é fato e todos, cada em vez cada mais. fase. Sim. Então, a fase escolar tem os seus deveres, né? Então, cada fase nós vamos ter os nossos deveres e não podemos esquecer disso. Para se desenvolver na inclusão, isso é muito importante. Ela faz uma diferença no desenvolvimento psíquico do jovem. Eu acho que já caminhou bastante, né, Valéria? Acho que caminhou bastante, né? A gente vê aí nitidamente uma evolução, né, nas escolas, na sociedade. A gente sim, né, como você relatou anteriormente, recebe muitas famílias com esses relatos, com esses momentos de frustração em outras instituições, de negativa mesmo de matrícula desses alunos, Sim. né? E a gente sabe, e nós aqui no CCA não aceitamos meramente pela legislação que hoje obriga as escolas, mas porque a gente sim, né, tem esse olhar, a gente desenvolveu um trabalho, a gente se empenha, a gente tem uma equipe com bastante abertura e talvez é o que falte nas escolas, Muitas, né, ainda pelo país, né, a falta de conhecimento. É uma tarefa, eu não digo difícil, é desafiadora e bastante delicada. Sim, muito. Né, onde a gente tem que estar estudando, cada caso é um caso, cada aluno é um aluno, cada família é uma família, né? A gente tem a questão, sim, do preparo do profissional que vai trabalhar, né? A gente tem a questão da estruturação física da escola, né? A gente tem a questão do aumento de custo em relação a isso, mas que hoje a gente tem que se adaptar, tem que cumprir e tirar proveito disso, né? Que acho que é o que a Valéria falou bastante, o quanto isso traz de positivo para os demais. Aquele aluno que está lidando com algum indivíduo com essa questão. Isso. Né? A gente teve aí essa semana ainda aqui na escola e a gente está, né, no Setembro Amarelo, que eu acho que o Setembro Amarelo traz aí uma discussão que permeia tudo que a gente falou um pouquinho aqui. Sim. Né? A gente trouxe uma pessoa de fora da escola trazendo o seu relato de vida e mostrando para esses alunos a importância do acolhimento, o quanto se na adolescência, na juventude dele, ele tivesse sido acolhido, seja na escola, seja na sociedade, tudo isso, talvez a trajetória de vida dele tivesse sido diferente, né? Então a nossa responsabilidade disso, né? Então acho que o CCA, né, está cada vez mais se preparando, se atualizando, né? A gente fala que é um diferencial. Antes mesmo, né, hoje o colégio tem 20 anos, desde a sua inauguração a gente já tinha um trabalho diferenciado, Valéria. Hoje a gente tem, né, aí a obrigatoriedade de ter uma sala de recursos, tudo isso lá atrás a gente já fazia. Então hoje na Zona Norte a gente tem aí um reconhecimento até de escolas da Redondeza de um trabalho bastante sério, honesto, sério e transparente. Eu acho que o que tem que existir nesse relacionamento de família, escola, terapeutas, tudo isso, no caso de um aluno de inclusão e da diversidade, é a transparência.
nessa troca de informação constante. Ou muitas vezes é chegar para um pai de um aluno nosso e dizer: não estamos conseguindo mais, todas as nossas tentativas aqui não deu certo, precisamos de um apoio extra do terapeuta, vamos buscar um curso, aí a gente prepara aqui os nossos colaboradores. Então, acho que a gente tem aí trilhado um caminho bastante positivo em relação a isso. Com certeza, vocês estão de parabéns. Eu quero super agradecer, né? Esse dia de hoje falarmos sobre esse tema. É um tema encantador. Encantador. Né? Estaríamos aqui, ó, falando. Eu tenho aí uma trajetória até antes do CCA, né? No trabalho de inclusão, tenho formação, então é uma área aí que me encanta. Valéria, tenho que agradecer imensamente a tua participação. Valéria, acho que vale a gente, né, conforme eu falei anteriormente, a gente tem, né, durante todo o mês de setembro aqui no colégio, a gente trabalha várias ações do Setembro Amarelo. Lógico, para as crianças da educação infantil de uma forma, né, onde a gente fala da valorização à vida, o carinho, a empatia, o cuidado com o colega. E aí, aumentando aí os segmentos, a gente começa a trabalhar de uma forma diferente, né? E com a visita, né, desse palestrante essa semana, a gente trouxe bastante a questão do preconceito, do bullying, né? Porque eu acho que não é pegar a questão do Setembro Amarelo e falar pura e simplesmente do suicídio. Né? A gente está lidando aqui, falando hoje nesse podcast da questão da inclusão, da diversidade. E se a gente analisar os dados, né, de suicídio, muitas pessoas, indivíduos com deficiência, com questões emocionais, com mudança de gênero, homossexuais, o alto índice de suicídio nesse público, né? Muito então a gente aqui na escola acredita muito nessas palestras, nessa conscientização de prevenção do preconceito mesmo, do bullying, do preconceito e do quanto isso pode desencadear, acho que você pode falar enquanto terapeuta, o quanto isso, né, você deve ter aumento de procura de paciente na clínica, tudo isso, e estão sofrendo com alguma questão nesse sentido. E a gente aqui já procura trabalhar já na prevenção disso. Sim, com certeza. Tanto aquele que sofre o bullying, a dor que ele sente, as causas, os danos psicológicos, que são muito sérios. Então, a gente sempre recomenda aos pais, à escola, aqueles que observam, se precisar de uma ajuda, é de extrema importância. Vocês não sabem a diferença que faz quando ele tem uma conversa, quando ele tem um apoio, para que não deixe que esses conflitos no seu psicológico se desenvolvam como um monstro dentro de você, ou de uma maneira que você não vê saída para você ao ponto de cometer o suicídio. E eu também sempre falo, a procura, como você falou, tem aumentado, claro, e das famílias também. Eu até conversei com algumas pessoas de um grupo, das pessoas que tiveram pessoas que se suicidaram na família. O quanto destrói também essa família, a dor também deles. Então é uma dor imensa e às vezes começa aqui num bullying, né? E você vai levar para uma coisa imensa lá no futuro e você não faz ideia, você acha que foi uma brincadeira. Isso não é uma brincadeira, isso é algo muito sério. E aí eu falo para eles o que tem por trás dessa pessoa também que faz o bullying, né? Por quê? O que levaria você a achar que aquela pessoa é diferente de você? Né? Aonde você tirou que isso é diferente de você? E a gente nunca reflete sobre isso, né? A gente fala muito do que sofreu o bullying, mas não do que praticou, né? Então aquele que praticou, eu faço muito essa pergunta. É diferente de você? Mas você já pensou que aquela pessoa também está achando que você é diferente dela? E ela não está fazendo nada contra você, ela está sendo ela. Então, o que tem por trás dessa pessoa que vai cometer o bullying? Você não consegue ser você? Aquilo te incomoda? Porque a psicanálise, nós olhamos sempre aquilo que não é dito. Quando eu dou aula, eu falo muito. Principalmente para as pessoas que decidem clinicar. Porque nós damos curso, como eu falei, tanto para as pessoas que querem clinicar, supervisão. E eu pego muito no pé do pessoal em questão de supervisão. Nós temos que ouvir o que não foi dito. Porque o que não foi dito é muito mais importante do que é dito. Eu posso estar aqui e falar qualquer coisa. Eu posso estar num relacionamento e falar o que vier na minha cabeça para te agradar. Mas não é o que eu sinto, não é o que eu vejo, não é o que eu acredito. Então, essa pessoa que faz o bullying é tão grave quanto aquele que sofre o bullying. Porque
O que você está vendo? O que tem dentro de você para te levar a isso? Né? Que emoção é essa que leva você a achar que você é diferente? Não vou nem dizer diferente, que você é melhor. Sim. Porque a pessoa que comete o Que bullying te dá o direito de causar essa acha que dor você no é outro, melhor né? que essa outra pessoa que você não aceita, porque quem não aceita é você. A pessoa em si, né, numa transição que ela está fazendo com ela está se trabalhando, ela está olhando para ela está se esforçando para mudar, para ser quem ela acredita ser, quem ela quer ser. E você que faz o bullying? Né? Você está lutando pelo quê? Pelo outro? Não tem muita coerência, acha né? que essa não tem coerência nenhuma. O que passa na mente dessa pessoa que comete esse bullying? Isso é muito sério na sociedade. Né? Isso é algo que prejudica a sociedade, prejudica a estrutura social, prejudica a convivência em sociedade. Sim. Sabe aquela história, a gente coloca a cestinha de maçãs e tem uma podre, começa a apodrecer tudo que está em volta? Então, assim, quando você que está aí hoje nos ouvindo e percebe que alguém faz esse bullying, leve que isso não é uma coisa normal, isso não é natural. Essa pessoa também precisa de ajuda, mas ela não se vê como precisando de ajuda, porque aquele que está passando pelo processo já está procurando Sim. ajuda. Alguém está olhando. Só que se continuar o bullying, isso acentua, prejudica o desenvolvimento do que ele quer, que já é tão difícil, já é tão delicado. Então, quando olharmos para os dois lados, Juliana, a psicanálise, a gente olha para todos os lados. A balança está equilibrada no tipo, na vertente de tipo. Os dois precisam de ajuda. Os dois precisam de ajuda. Então, nós não podemos olhar só para o que sofre. Precisamos entender a mente de alguém que se acha melhor do que aquele e que ele está certo no que ele diz. E Valéria, pensando no tema, né, do podcast de hoje, nós temos, eu acho que anteriormente muito mais os rótulos, né? Isso. Daquele aluno com uma deficiência física ser rotulado, né? E antigamente, lógico, a gente não usava esse termo bullying, hoje sim, né? A questão do homossexualismo, né? Então, ainda existe, acho que talvez por falta de conhecimento da sociedade, desse tema ser conversado de uma forma mais correta e saudável, né? Ser falado, né? Estar aí para todo mundo para que esses rótulos, essas brincadeiras, né? Porque eles falam, né? A gente aqui trabalha muito brincando. Não, a gente não admite, não é uma brincadeira, né? A gente está falando de uma condição. Jogar bola. Exatamente. Sabe? Escorregou, aí você dá aquela. É uma brincadeira. Agora, um aluno que tem uma condição física, um aluno que tem uma questão de gênero, a questão do uso de um óculos ou qualquer outro aspecto não pode desencadear esse tipo de brincadeira e que depois pode se agravar e chegar nisso que nós estamos falando em relação até ao porquê foi instituído o Setembro Amarelo. Sim. Né? Então, eu, enquanto educadora, diretora pedagógica do colégio, sei o quanto aqui o colégio trabalha na prevenção, acredita nisso, tenta fazer essa mobilização e cada vez menos a gente vê esse tipo de comportamento aqui dentro. Né? A gente recebe alunos de fora, vindos de outras escolas, sabendo que aqui ele vai ser acolhido, que aqui ele vai ser olhado como único, aqui ele vai ser atendido, aqui ele tem uma coordenação que acolhe, ele tem uma psicóloga que ouve, ele tem uma turma preparada para recebê-lo, né? A gente faz todo um trabalho de acolhimento, e não só para um aluno que tem uma condição especial, mas todo e qualquer aluno novo tem um trabalho da turma de acolhimento e de recepção desse aluno. E é um princípio que a gente tem, né? Não só por conta desses alunos, mas para todo o indivíduo que está chegando num ambiente novo, com professores novos, né? Vai ter que fazer novas amizades. Então a gente vem que, com o passar do tempo, a gente vem cada vez mais diminuindo esses episódios de brincadeiras inadequadas, de xingamentos, de rótulos, né? Então é isso que a gente acredita, que a gente quer compartilhar um pouco, né? E ajudar outras pessoas aí que precisam também dessas discussões, desses bate-papos. E as rodas de conversa, né, Juliana, elas são importantes dentro da escola, para que seja feita e se fale sobre o tema. Às vezes as pessoas têm medo de falar sobre o tema, né? Eu não sei, eu vejo as pessoas com receio de falar sobre o assunto, com vergonha de falar sobre o assunto. Não precisamos. Eu sempre digo que quem tem que ter vergonha é aquele que faz a discriminação, é aquele que julga.
Aquele que julga que tem que ter vergonha. Não o que fala, o que acolhe, o que dá mão, o que vamos lá que eu te levo na sala da professora de Isso. socioemocional. Por que esse vai ser visto como diferente? Gente, essa é a doença social que a gente fala, né? Vai muito além também. Então, vocês fazem esse papel aqui muito bem, e isso é importante em todas as escolas. Sim. Dentro da psicanálise nós falamos, mas, de novo, eu repito, não pode ser olhado também de novo, olhar só para um lado, tem que olhar para aquele que recebe, porque esse precisa de acolhimento. E aquele precisa entender por quê. Por que pratica? Existe ali algo que está num funcionamento psíquico que não está de acordo com a sociedade atual. Você não está encaixado na sociedade atual. E uma escola que talvez não tenha esse olhar tão apurado e sensível, Isso. não vai perceber. Ele também não está se desenvolvendo socialmente. Como é que ele vai num trabalho, numa profissão, ir para o mundo lá fora com uma mente julgadora dessa e se achando diferente? Se achando melhor, né? Melhor, muitas vezes. Né? Se achando melhor que aquele que indivíduo. Eu sou melhor, né? Eu sou melhor do que aquele indivíduo. Então acho que cabe a nós, enquanto educadores de escola, mostrar que ele pode ser aquele modelo para esse indivíduo. Ele não precisa menosprezar, destratar, rotular. Ele pode ser aquele que vai ser a alavanca, que vai ser a muleta e a alavanca de crescimento e de desenvolvimento de todos esses indivíduos, né, Valéria? E voltando para esse termo do melhor, que a gente ouve muito, né? Quem é melhor, quem não é melhor, né? O que é ser melhor? Então eu falo assim, não é você que determina, isso eu aprendi muito com a psicanálise de xamanismo. Então eu tenho essa parte do xamanismo que diz que não é você que vai dizer o que você é melhor. Porque eu falar de mim, pode ser fácil, pode ser difícil, mas é o meu julgamento. É a vida que vai dizer aonde você vai chegar, né? O lugar que você vai ocupar, para você ser melhor na sociedade, não melhor que o outro. Melhor como humano, como ser humano, na sociedade, né? E caso você precise, procure ajuda. Para isso as terapias são tão importantes. E eu acho que hoje a gente tem uma diversidade grande até nas terapias, né, Valéria? Total. Antigamente a gente tinha só aquela terapia com psicólogo, aquela coisa mais tradicional, comportamental. Hoje a gente tem uma gama muito grande. Hoje o Instituto, até, Juliana, a gente se dedica em aperfeiçoamento. Os nossos professores se aperfeiçoam em temas atuais, em transtornos, justamente para nos preparar para essa diversidade de assuntos que vem para nós do consultório também. Né? A gente precisamos estar atualizados para poder auxiliar psicologicamente, que é o nosso papel, a nossa parte é a psicológica. E as pessoas têm procurado mais ajuda. Hoje eu vejo que a terapia não é mais aquela coisa de quem faz terapia é gente louca. Aquele não, tabu, gente, né? Não é louco, é quem quer estar melhor, né? É quem quer progredir, é quem quer se desenvolver. Então, a terapia é para isso. Hoje eu vejo que as pessoas são muito mais abertas. E elas buscando ajuda, né? Que ajuda. E isso ajuda a procurar alguém na escola também, uma coordenadora, alguém. Sim, que talvez possa ser a porta de encaminhamento, né? A gente aqui conversa muito, os alunos procuram. Muitas vezes falam, mas meu pai não acredita muito no trabalho de uma psicóloga, meu pai não acredita muito numa terapia para me auxiliar, e a gente muitas vezes faz essa ponte, né? Entende esse aluno, e aí conversa e fala, olha, acho que seria bacana, principalmente quando acomete a parte pedagógica, né? Que é onde a gente tem mais domínio, a gente faz esses encaminhamentos, e aí muitas vezes consegue fazer com que aquela família tenha essa abertura, que busque, né? E aí a gente deixa livre para buscar o tipo de terapia que for melhor, né? Uma terapia mais tradicional, uma terapia mais alternativa, que acho que você pode ajudar até, falando, acho que a gama hoje é muito grande, né? Muito grande. A própria psicanálise, Juliana, hoje eu não digo a psicanálise clássica freudiana, né? Mas a psicanálise atual, a psicologia analítica hoje, com os estudos da própria arte, da arte-terapia, a nossa brasileira, que eu gosto de falar, que é a Nise da Silveira, que, né, teve contato com o Jung, e o próprio Jung falou para ela, você quer entender melhor os seus pacientes, estude mais mitologia, estude arte. Que bacana. E a arte onde eu começo? Começo na escola também. E aí hoje as terapias têm técnicas diferentes. Então ela tem muitas terapias hoje dentro da própria psicanálise. É que às vezes você pensa, vou fazer terapia como psicanalista. E eu penso naquela clássica de divã, de eu ficar conversando. Não, procure um psicanalista, um psicólogo da psicologia analítica,
que vai trabalhar com arte, com música, com poesia, que ele tem outros instrumentos, como a nossa querida Nise da Silveira, maravilhosa, fez um trabalho incrível dentro do manicômio em Minas Gerais, lá no Rio de Janeiro, né? Nós tivemos o manicômio de Minas também, que foi feito um trabalho não tanto com arte-terapia, mas eles também fizeram um trabalho de levar as pessoas para a sociedade, né? A Daniela Bex, que fez, a jornalista, fez um trabalho incrível lá com eles para trazê-los para a sociedade. A Nise da Silveira, no Rio de Janeiro, que ela fez com a arte-terapia do Jung. Então, hoje tem muitas técnicas diferentes para você poder fazer, para você poder passar pela terapia. E é uma terapia tão gostosa, eu sou suspeita para falar, porque eu gosto muito da arte-terapia, da poesia, filmes, e que muitas vezes, por exemplo, as crianças ou para esses alunos de inclusão tenham um retorno melhor, né? Então acho que aí até melhor. A arte-terapia funciona muito bem para a inclusão. Então acho que depois a gente vai marcar um papo com a Valéria só para falar disso, né? De terapias, aí a gente dá umas dicas, talvez, né? Onde os pais podem buscar esses tipos de profissionais, né? Quais são as linhas de trabalho, que eu acho que é bacana. E nós aqui na escola também, né, Valéria? Pra quando a gente senta com o pai e para fazer, né, algum encaminhamento, alguma questão assim, a gente tem esse conhecimento também do que existe. Sim. Né, para a gente poder cada vez mais ajudar aí nossos alunos. Com certeza. E vocês na escola que trabalham com a arte também, sim, né? Com os desenhos. Às vezes os pais não dão importância, né? Para um desenho que a escola faz. Olha lá, a Nise da Silveira lá, ela foi dar uma importância maravilhosa aos trabalhos feitos com a arte, o quanto psicologicamente eles se desenvolveram. Há uma expressão ali, né? Então, um simples desenho da escola já está fazendo um desenvolvimento, gente. Essa arte, o desenho, tem que ser vista de uma maneira melhor, e isso é terapia, isso é terapêutico. Ah, que maravilha. Então é isso, eu acho que é conhecimento. Conhecimento. Né? A gente poder te ouvir encanta aqui, né? A gente quer saber mais, quer ter mais conhecimento aí. E, Valéria, você tem mais alguma coisa para acrescentar? Acho que esse tema a gente conseguiria fazer outros episódios. Com certeza. Né? E a gente com certeza vai ter também. Mas acho que hoje passamos já bastante informação aí, né? Então tá bom. Então vamos deixar para a próxima vez, então. Próxima vez, né? Para ficar um gostinho de quero mais aí. Isso. Valéria, mais uma vez, obrigada por ter aceito o nosso convite, aí, inaugurando o nosso podcast CCA. Já estamos preparando o próximo e em breve a Valéria estará de volta, com certeza. Eu que agradeço aí para vocês. Super obrigada, foi um prazer de novo estar aqui com você. Pode chamar, eu sempre falo isso, pode chamar que eu venho. Maravilha. Família CCA, obrigada por nos ouvir. Esperamos ter passado aqui um pouquinho do nosso conhecimento, né, no nosso bate-papo. Se você gostou, siga as nossas redes sociais, @Colégio Caetano Álvares, canal do YouTube também, e até o próximo CCA Podcast.